Eu sou a Marina, sou estudante de Biologia da UFRJ, faço parte do projeto de extensão Capim-Limão, que é um coletivo da rede de agroecologia da UFRJ. Fala aí, Tami. É isso. Eu também, eu sou a Tami, também estudo biologia na UFRJ, também faço parte do Capim Limão, projeto de extensão, que fala um pouco sobre agroecologia. E também participo da rede de agroecologia, que é um coletivo um pouco maior, que une vários outros coletivos dentro da UFRJ. E o motivo dessa live, né, um pouco contextualizando sobre esse surto aí, nessa pandemia, e o que tem a ver com a agroecologia, né? Que é o que a gente pesquisa lá na faculdade. A gente fez uma postagem no nosso Instagram essa semana falando um pouco de bem viver e agrofloresta. E a gente queria começar citando o bem viver, que é uma filosofia indígena sul-americana que se pauta na convivência harmoniosa do ser humano na natureza, que é exatamente o contrário do que a gente tem visto, né, principalmente desde a Revolução Industrial, no nosso sistema capitalista. E a gente tem uma mentalidade de que a natureza é um recurso a ser explorado e que ela é infinita e como se a gente não fizesse parte dela, como se o ser humano não fizesse parte dela, ela fosse somente um recurso, né? E a gente vive esse cenário, né, dessa crise ambiental e social também. No caso do Brasil, um levantamento de dados da Fundação SOS Mata Atlântica calculou que a gente tem só aproximadamente 12% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica, e isso é muito pouco. E o que isso tem a ver com a coisa que a gente está vivendo hoje, né? Que é o coronavírus, a pandemia. Fala aí, Tami. E que essa questão, né, do recurso inesgotável é muito importante frisar, porque isso já está chegando no colapso, já aconteceram outras pandemias e já foi avisado, né? Já tiveram diversos estudos e a gente não liga muito para o que esses dados dizem, né? Se é relevante ou não. E só estamos consumindo e produzindo a todo custo. E uma hora não vai ter mais nada para produzir, porque a economia tem essa visão infinita, né? Mas a natureza não é infinita, ela tem recursos finitos, né? Então uma hora não vai ter mais nada para a gente estar extraindo da natureza, né? E aí o caso do Covid, né? A gente vive nesse mundo globalizado e cada vez mais o tráfico e alimentação de animais silvestres, né? Selvagens, tá no nosso dia a dia, é comum, né? A gente está em contato com esses animais que carregam esses vírus, né? E transmitem para a gente, né? No caso aí do São chamadas Covid, zoonoses, né? isso. Que são São as doenças. doenças que são originadas na vida selvagem, né? Na vida silvestre, nos animais silvestres e chegam até a gente de alguma forma. E Sim, aí tem um biólogo evolucionista, o Robbie Wallace, que fala que a gente vive num planeta fazenda, né? Porque a gente usa toda a nossa área vegetal para o agronegócio, né? Usa toda a área vegetal para plantio e gado, e com isso a gente tem um desmatamento muito grande, o que deixa a gente mais suscetível a essas doenças, tipo AIDS, Ebola e agora o coronavírus, né? Porque essas zoonoses chegam até a gente, os animais têm perda de habitat, então isso acaba tipo, causando uma disrupção no ecossistema como um todo, devido à agricultura industrial, principalmente, e também pelo tráfico de animais, né, principalmente primatas, ratos e morcegos.
e esses vírus chegam até a gente através desses animais. E fala aí. Na China, né, o grande problema foi que esse vírus se alastrou foi porque ele tem esse hábito desse comércio de animais selvagens, porque o governo lá, ele priorizou que os grandes empresários lá, né, produzissem aves e porco, e depois deixou para os pequenos agricultores só esses animais silvestres. Liberou a caça, né, para reproduzir eles e comercializar eles nesses mercados lá, né. E aí, de qualquer maneira, eles eram empilhados e esses animais, eles carregam esse vírus e transmitem, porque eles abatem o animal na hora. Se for comprar lá o coelho, que seja lá, no caso, pode ser o morcego ou qualquer outro animal, eles abatem na hora e o contato com o vendedor e com quem está consumindo acaba alastrando muito rápido, né? O grande problema desse vírus é que ele tem esse alto chance de contaminação, né? Muito mais rápido do que o ebola, por exemplo. E Né? também pela forma de estocagem, né, desses animais para venda e para consumo, que são em condições insalubres, assim, e favorece muito a contaminação de vírus e outros patógenos, e principalmente em países mais pobres, né, que também Sim. consomem muito esse tipo de carne e, enfim. Veio como uma solução para as pessoas mais pobres poderem ter o que comer, né, também. Consumir um monte de carne animal diferente, exótica, né, também. E o intuito maior dessa live é a gente trazer um pouco a reflexão, porque a mídia tem muito falado em prevenção, né, em busca de tratamento, em contenção, e não sobre a origem do problema, que é muito maior do que só um vírus que foi transmitido através de um morcego para a gente, né? A origem do problema está na forma que o sistema capitalista vê a natureza de jeito exploratório, né, dessa forma predatória. E como a gente causa o desmatamento, e isso gera milhões enfim, de Desequilíbrios, né, na natureza. desequilíbrio no ecossistema, e que se contrapõe, toda essa forma do nosso sistema, né, de agricultura industrial, principalmente, se contrapõe à filosofia do bem viver, que a gente citou no início, né, se alguém quiser saber mais um pouco também, tem mais alguma postagem no nosso Instagram, que a gente não vive em harmonia com a natureza porque a gente não se vê parte dela e a gente está sempre pensando em lucro e exploração e acima de tudo, né? E No final a isso conta não fecha. favorece. Fala aí, foi mal. Não, no final a conta não fecha e acaba causando essas pandemias aí, né? Que não é a primeira, nos últimos 40 anos já tivemos algumas. E, Tipo e HN1N1. sim, há algumas febres também. E o próprio Zika vírus também. E aí, como é que a gente desmatando as nossas florestas, nossos ecossistemas, os animais eles entram em desequilíbrio e acabam vindo para as cidades também, como forma de refúgio e trazendo com eles esses vírus, essas doenças e se alastrando, né? Porque a gente está em contato com eles, né? E acaba contaminando o nosso corpo. E aí a E gente vai também, reproduzindo esse né, vírus. também pela lógica capitalista, né, a gente tem um modo de produção de alimentos que usa pesticida, agrotóxico e vários insumos químicos para aumentar a produção, né? Mas isso compromete a saúde humana e ambiental e deixa a gente cada vez mais vulneráveis a cenários como esse. Então a gente tem que voltar um pouco atrás e se perguntar o porquê isso está acontecendo, a origem desse problema de forma maior, para a gente evitar que depois que a gente passe dessa pandemia isso aconteça de novo, sabe? E É previsto, né, que aconteça se a gente continuar nessa forma de exploração aí. E piores até, né? Bem mais mortais do que esse. sim, É, então eu porque acho que é um momento para a gente repensar, né, as nossas relações com a natureza, de
as nossas relações, eu digo, do nosso sistema, né? O sistema capitalista que é o grande problema disso. Não é o ser humano que é o vírus da Terra, como muitas pessoas falam, né? E sim o sistema, porque a gente pode sim viver de forma harmoniosa com a Sim. natureza, porque nós somos parte dela, mas por uma questão de interesse econômico, isso não está acontecendo e agora nós estamos vivendo as consequências, né? E não adianta nada falar em tratamento, em cura e, enfim, Vacina, se a gente vacina, se a continuar gente... reproduzindo eles, né? Exatamente, se a gente não voltar no ponto chave da questão, que é a nossa é a relação do capitalismo com a natureza. E aí tem uma frase, né, que como voltar ao que era antes não é solução, né? A gente não vai chegar, não vai acabar a quarentena, isolamento social e ficar tudo bonitinho de novo, porque não tem como mais, tipo, não existe essa possibilidade, né? Na China, por exemplo, eles já são acostumados a propriamente de andar de máscara, luva. Aqui no Brasil, provavelmente quando a gente sair da quarentena e voltar à vida normal, a gente vai ter que ter muito mais cuidado do que a gente tinha antes, né? Questão de higiene e de contato pessoal, de grandes aglomerações, enfim. E, e pensando nessa prevenção, né? Refletir que esse. E Falei. não, e não só isso, né? Que, enfim, a gente tem ouvido várias lideranças políticas falando sobre economia, né? Como a economia não pode parar, e a gente esquece que a economia é feita por nós. Se o ser humano não tem saúde, o ser humano não existe, também não existe economia. Então não faz sentido nenhum pensar na economia em primeiro lugar e não no resgate do nosso bem-estar ambiental e social e promover essa relação de forma mais harmônica, né? Fala aí Sim. o que você ia falar. Não, aqui a Luiz, ela tem uma dúvida, se você olhar aí no No chat, final a gente vai a ter um gente espacinho vai ter um para falar espacinho, disso. só para não esquecer. Acho que tem como fixar, a gente fixa aí e depois a gente responde legal. Nossa Mas podem ir comissão mandando as técnica dúvidas, está anotando. tomando conta das dúvidas. Aí a gente estava na parte de uma possível solução já em relação Podemos a falar essa. sobre, né? Não, eu acho que o ponto principal aqui é que as pessoas não estão tendo a consciência do que como voltar ao que era antes não é a solução. Então a gente tem Aham, que repensar novas formas, né, de, de atuar. de reinventar o sistema mesmo para a gente reverter essa situação e não ter mais problemas como pandemias, como o coronavírus, como o H1N1, que a gente já viveu também. E, bom, a agroecologia, né, que é a temática do nosso central, assim, do nosso projeto, do nosso coletivo, é a área de estudo que ela resgata essa filosofia do bem viver, né, que a gente citou, de harmonia do ser humano na natureza, e ela propõe soluções de uma realidade possível, que são ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. Sim. Então, por isso a gente escolheu fazer essa live falando sobre agroecologia, porque mais do que prevenção do coronavírus, a gente tem que estar falando sobre possíveis realidades pós-coronavírus. E a agroecologia tem soluções para isso, tem formas viáveis. Fala aí, Tami, o que você acha? Seria basicamente essa questão, né, da exploração da relação com o homem e a natureza, né? Como a gente falou no início, a gente acha que extraindo cada vez mais a economia vai subir e infinitamente a gente vai estar lucrando. Uma hora vai colapsar, é o que está acontecendo, já está chegando nesse colapso, que a gente não pode continuar mais nesse modelo econômico de extração, de produção, né? Que a indústria e a economia precisam desacelerar. Com isso, menos pressão ao meio ambiente. Precisamos de um ecossistema saudável, funcional e rico em espécie, né? A gente estava conversando antes da live e falando, caramba, com a agroecologia realmente pensa muito nisso, né? Na diversidade de
animais e plantas no mesmo ambiente, em um menor espaço, mais biodiversidade. O que seria biodiversidade? A fauna e flora com bastante animais, né? Bastante animais, vegetais, no mesmo espaço, eles se equilibram, né? Quando a gente desmata, quando a gente está traficando animais, quando a gente está desmatando, a gente está proporcionando que coisas que não acontecem na natureza, né? Ali no ambiente natural, não acontecem, não é comum acontecer isso. Então a gente está proporcionando esses ambientes, né? Então, basicamente, fala. Não, termina. Basicamente seria a gente tentar não desequilibrar esse ambiente de uma forma de extração, né? De derrubar as florestas, né? E produzir em massa monocultura só de uma cultura, né? De milho, algodão, soja, por aí vai. Então, a gente teria que pensar numa maneira mais viável e em menor escala, também tentar tirar essa concentração de pessoas também aqui, por exemplo, na nossa cidade, Rio de Janeiro. É muito mais fácil o contágio do que em um lugar que tem as pessoas moram mais distantes umas das outras, né? Que tenham um contato pessoal que seja mais reduzido, né? Então aqui a pandemia fala. Eu queria só completar também que você estava falando do desequilíbrio ambiental, né? Um exemplo é que tem um estudo que fala que teve um vírus que coevoluiu com uma espécie de morcego. Sim. E tranquilamente o morcego sobrevivia com o vírus, portando o vírus, e isso não causava mal a ele. Mas esse vírus causava mal aos seres humanos. E começou a infectar as pessoas, por quê? Por causa de perda de hábitat desses morcegos, eles estavam cada vez mais desnutridos e, bom, a população totalmente desequilibrada, e eles começaram a circular muito mais pelos jardins e por áreas arborizadas da cidade e começaram a infectar as pessoas, né? Então, bom, o coronavírus é um exemplo perfeito disso, né? E como a gente tem que repensar essa questão ambiental por conta desse cenário que a gente vê, porque as zoonoses estão presentes e elas podem existir na natureza de forma harmônica também, mas Sim. com a nossa ação predatória, isso acaba sendo uma consequência só para a gente e para o meio ambiente, sabe? Então a gente só tem a perder. E, bom, a gente estava falando da agroecologia, né? Que considera a biodiversidade e propõe técnicas de manejo sustentável dos recursos naturais, usando eles, pensando de que eles não sejam infinitos, né? Como a gente tem na nossa agricultura industrial, esse pensamento de exploração, 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 ou então reflorestamento, né? As empresas desmatam e depois vão lá e plantam um monte de árvore. Só que isso não é você recuperar um ecossistema de fato, né? E a agroecologia e suas técnicas também considera os estágios da natureza, né? A restauração ecológica seguindo os estágios naturais, é o que a gente chama de sucessão ecológica, né? E o que mais? Essa questão do desequilíbrio que a gente estava falando, né? A agroecologia, como estava falando, pensa no equilíbrio, né? A gente tira e põe no sistema de uma forma equilibrada, não só fica extraindo, não só degradando, né? E a gente tenta estar de acordo com o ciclo natural das plantas, dos animais, dando esse espaço a eles, permitindo que eles se completem, né? Conclua o ciclo para depois de um tempo continuar de novo, né? E não produzindo em massa e só extraindo, só tirando, né? A biologia, né, explica muito isso. A gente que estuda biologia, né, tem esse contato aí. Então, a gente não só está tirando energia, a gente está auxiliando nesse processo de estar tirando e colocando de uma forma mais harmônica, né? E também repensar um pouco nessa sociedade do consumo, né? Que a gente tem a necessidade de sempre estar consumindo para se sentir bem, se sentir feliz. Tem o glamour de comer algum animal silvestre, né? Algum animal selvagem. E só pensando em você mesmo, não pensando no todo, né? Porque quando a gente está desmatando, a gente está
desequilibrando o ambiente e favorecendo com que essas doenças apareçam, né? Então, se a gente continuar nesse sistema de extração aí da floresta, né, das madeiras, de tudo, a gente vai sempre estar em contato com essas pandemias e cada vez mais fortes. Os vírus eles vão sofrendo evolução, né, vão mutando e tanto que o SARS, ele começou em 2003, a primeira vez, né, que teve o surto, só que ele foi mais, digamos que foi mais fraco, né, em relação ao contágio e também na quantidade de mortes. E já tinha sido, digamos, um alerta, né? A gente não levou muito a sério e ele apareceu de novo porque a gente continuou extraindo e consumindo esses animais e desmatando e desequilibrando a natureza, né? De do sistema que ela já se pertence. Um exemplo disso também no Brasil, principalmente, é a produção de soja, né? Que a gente não, o agronegócio, né, a agricultura industrial, se utiliza de áreas gigantes para plantar soja, que depois o solo se torna infértil, e enquanto tem gente que não tem terra. Então, a gente também está querendo trazer para pensar na reforma agrária, né? Que é necessário e também contribuiria muito para um bem-estar ambiental e social em vários aspectos, assim. E Porque quando as pessoas têm acesso à terra, e de uma forma harmônica, né, não degradando e só tirando do ambiente, né, a gente respeita e a natureza também respeita a gente, né? Então, esses agricultores, esses pequenos agricultores, esses agricultores familiares, eles têm essa consciência, né? Os povos tradicionais, os caiçaras, os quilombolas, eles têm essa consciência de que não é necessário degradar e extrair ao máximo, né? Se a gente tiver de acordo com os preceitos da agroecologia e assim como também dos povos tradicionais, a natureza dá uma resposta positiva, né? E esse vírus ele veio como um equilíbrio mesmo da própria natureza, uma resposta, acredito que negativa para a gente, né? Porque tem muita gente morrendo, não tem sistema de saúde, não é capaz de cuidar de todo mundo. Por exemplo, na Itália, estão escolhendo os jovens para ficar internados e usarem o aparelho para ajudar na respiração. E os mais velhos morrendo em casa. Oi? Fala aí. Não, eu ia falar, só que, como você falou, né? E os ecossistemas estão respirando, assim, um pouco com o nosso isolamento social, né? Com a nossa quarentena. Na China, tipo, em um mês de quarentena, a emissão de CO2 reduziu em 25%, sendo que a China é um dos países mais poluentes do mundo. A gente viu aqueles canais em Veneza, né? Que voltaram a ter animais e ser cristalinos, e eles eram completamente poluídos por causa da ação turística. Então, a gente tem que pensar também nisso, né? Como a natureza está respondendo positivamente ao fato da gente estar em isolamento social, sabe? Como é possível que a natureza não está tudo perdido, sabe? Como é possível que a natureza ainda se mantenha, a gente fizer o bom uso dela, né? No caso, agora a gente está fora de cena, mas a gente pode estar em cena e manejando de forma consciente, né? De forma sustentável. E a agroecologia é exatamente a área de estudo que une conhecimento científico com conhecimento ancestral para buscar formas de fazer essa convivência harmônica da natureza, esse manejo sustentável e principalmente na produção de alimentos, né? Sem agrotóxicos, sem pesticidas, sem monoculturas. Então, a gente fala muito sobre os cultivos complementares, né? Que são os consórcios, você usar um espaço menor, onde você consegue plantar uma grande diversidade de espécies e respeitando os ciclos, o tempo de colheita, o tempo de produção, de manejo, e isso também gira uma economia mais solidária, né? Porque você
tira o agronegócio de como protagonista e dá espaço para agricultores locais, pequenos agricultores produzirem e alimento de qualidade, né? Sim. Sem veneno e, bom, que está de acordo com a natureza, está em harmonia com a natureza e, enfim, nós somos um só, né? A Terra é um só, a gente não é ser humano e natureza, nós somos animais também, nós somos parte disso e a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade do lucro, porque não é sobre isso, né? Lucro acima de tudo, né? Alguém que comentou a descentralização da economia, né? Isso, a reforma agrária seria uma solução, posso acreditar, porque aí você está fomentando a economia local ali, né? Nas cidades, né? E essa ligação cidade e campo que a gente perdeu muito, né? E você favorecendo a economia local, né? Dos agricultores, pequenos agricultores, familiares, né? A gente também diminui essa questão bota para pensar, né? A quantidade de carbono que é emitido nessas grandes viagens de caminhão aí pelo Brasil, essas estradas, essas rodovias, quanto que de carbono é emitido, né? Para fazer esse transporte todo, sendo que tem produtor aqui no Rio de Janeiro, em Guapimirim, em Piabetá, em Caxias, em Campo Grande, municípios que são muito próximos da cidade do Rio, e a gente poderia estar fortalecendo eles mas aí fica muito caro, é agroecológico, é orgânico, não sei o quê, é muito caro, mas digamos que aumenta o custo porque eles são menos favorecidos economicamente, né? Então acaba sendo um pouco mais caro para, digamos, compensar, né? Mas se a gente favorecer e cada vez mais fortalecendo eles, vai ser um alimento de qualidade nutricional, sem agrotóxicos também, e fazendo a economia local girar ali, né, dentro do nosso próprio estado, né? A gente está em contato ali com os produtores do Afojo, que é a Associação em Guapimirim, tem uns amigos agricultores em Piabetá, tem pessoal de Campo Grande, de Caxias, então são lugares que já fazem acontecer, é possível, sabe? Não é uma utopia que a gente está inventando aqui agora, não, já acontecia antes mesmo de ter essa industrialização toda, né, do campo, né? De separar o homem da cidade, né, o você homem do falou dos campo. caminhões, me lembrou um exemplo muito bom que foi a greve dos caminhoneiros que a gente teve e que não chegava comida na cidade, né? E aí, como assim o sistema é tão efetivo assim, tão produtivo assim, se acontece uma pequena greve e os mercados ficam vazios de comida e as pessoas não têm como acessar alimento, sabe? A gente tem que pensar em fortalecer essas economias locais para a gente parar de ser dependente desse sistema único, né? O agronegócio é um Só grande uma pessoa. monopólio de veneno e de uma forma de produção e de distribuição desses alimentos, né? Aí eu notei aqui, né? Desenvolvimento não pode ser considerado só se estiver produzindo mais e mais, visto que os recursos da Terra são finitos. Não podemos pensar em um modelo econômico infinito, né? Pensar que a gente sempre vai estar produzindo mais e vai estar enriquecendo mais, e uma hora vai colapsar, que é o que a gente já falou aqui, né? E pensar numa economia mais sustentável, né? E essa questão dos caminhões, eu lembro que a gente conversou com a Vanessa, que é agricultora de Campo Grande, que vende na feira agroecológica da UFRJ, lá no Fundão. E aí ela falou que as pessoas iam todo dia na casa dela fazer feira, né? Comprar legume, verdura, medicinais também. E ela, digamos que ela lucrou mais, vendeu mais barato, porque ela tinha muita gente para comprar, muita gente querendo comprar dela, porque não tinha alimentos chegando no mercado. Estava ficando muito mais caro, porque estava todo mundo de greve, o que tinha estava muito mais alto. Isso tudo por conta do distanciamento do alimento, né? Da onde ele vem, para onde ele vai. Então, também é uma forma nova de pensar, né? Um modelo novo, né? Em grande escala, eu sei que é muito difícil a gente abordar isso, mas se a gente começar a favorecer esses agricultores próximos da nossa casa, minimamente, né? De estar contribuindo, de estar valorizando, de estar trocando ideia, estar divulgando eles também para os nossos amigos, nossos familiares. É uma forma já de começar, né? De formiguinha mesmo esse trabalho. E também não podemos deixar também esquecer das políticas públicas, das questões, né? Porque se a gente está votando, a gente tem direito também de cobrar
né? Não pode deixar também só ficar levantando a bandeira e também não ir na política também, né? Temos que também se organizar, né, com os nossos coletivos. Acredito que a rede de agroecologia tem um potencial muito grande dentro da FRJ, que é uma instituição grande, né? E por aí a gente vai conseguindo acessar novos níveis da política, assim, né? Também conhecendo mais sobre as leis, nossos direitos de cobrar. Então, voltando ao, sei lá, a linha de raciocínio que a gente estava falando, né? Que não adianta a gente passar dessa pandemia e continuar fazendo como a gente está fazendo, sabe? Os meios de produção continuarem os mesmos, porque senão a gente vai continuar no ciclo vicioso e novas pandemias podem vir surgir ou até piores, né? E então a agroecologia é uma solução viável e por isso que a gente escolheu estar falando dela agora. A gente também, como projeto, né, a gente tinha se planejado para fazer uma capacitação em agroecologia. A gente elencou alguns temas dentro desse grande tema que é a agroecologia, que é muito, muito amplo. A gente já está fazendo isso presencialmente, mas devido ao isolamento social, né, a quarentena, a gente vai tentar manter essa troca virtualmente, né? E a gente escolheu falar hoje um pouco da agroecologia em relação ao coronavírus, porque, bom, tá todo mundo pensando nisso, né? A gente está vivendo essa crise agora e não, não adianta parar e não pensar, não refletir nessa relação, né? Nessa relação exploratória da natureza do ser humano com a natureza. Então, a gente vai fazer ainda lives futuras, acho que quinzenalmente, pelo Instagram ou pelo Facebook, a gente vai divulgar sobre outros temas dentro da agroecologia, mas o intuito dessa live de hoje é a gente estabelecer a relação de por que é importante a gente estar falando sobre isso agora, porque a gente está falando de soluções práticas, de soluções viáveis, de soluções que são possíveis, só que é uma questão de repensar mesmo esse sistema, né, que rege a gente e conseguir colocar isso em prática, né? E voltando na filosofia do bem viver que a gente falou, né, da gente viver em harmonia com a natureza, porque isso é possível e a gente é parte dela e não é culpa do ser humano as coisas estarem acontecendo, e sim culpa do capitalismo, né? Culpa desse sistema muito louco. Né? Não são os vendedores lá da China, os pequenos agricultores que começaram a pandemia e tal. Na real, o próprio sistema proporcionou isso, né? E a gente também desmatando aqui no Brasil, né? Quando começou a desmatar, agora eu não lembro o ano, mas tá valendo. Na época a malária estava bem reduzida e aí começaram a extrair de novo, né? Acho que é borracha lá. E aí voltou o surto da malária, porque começaram a desmatar e aí deu luz e água pro mosquito se reproduzir. Então, isso pode acontecer com qualquer outro tipo de vírus, até o próprio SARS, que voltou à tona aí, né? A menina perguntou se o problema, por que ele voltou, como é que foi que ela perguntou? A gente pode ir para a parte das perguntas já, Marina? Não sei. Podemos. E agora que entrou nesse assunto, ela perguntou, agora eu não estou achando, dúvida do chat. O vírus já era existente nos animais silvestres? Sabem se houve alguma justificativa biológica para ocorrer esta pandemia? Tipo uma adaptação? Né? Se o vírus se adaptou, o vírus sofreu alguma evolução, mutou. O vírus que nos transmite a Covid-19 é realmente diferente de outros coronas por causa de uma proteína em sua membrana que facilita a entrada em células humanas e, portanto, sua propagação em nossa espécie. Pode ter sido por causa de uma mutação, mas ainda estão sendo realizados estudos. Pois é, o primeiro caso da Covid-19 foi 31 de dezembro, que a China comunicou à OMS, né? Não, 30 de janeiro a OMS decretou emergência no mundo todo, né? Mas no final do ano passado, por isso que é 19, né? No final do ano passado, a China já tinha
como diz, divulgado o primeiro caso dessa doença, né? E se concentrou nas galera que frequentava esse mercado, ou os trabalhadores, ou as pessoas que iam lá consumir, né? Comprar alguma coisa naquele mercado chinês. E aí esse surto começou a ter, a galera começou a fazer a chapa do pulmão e viu que estava com, como diz, com o pulmão estava, esqueci. Enfim, estava aparecendo na chapa que o pulmão da pessoa estava com problema, né? Por isso que ela estava tendo essa doença respiratória, que é o SARS. E aí, com isso, o vírus, aí foi começando o estudo. Então, acho que está muito recente para a gente saber de fato o que é, mas provavelmente foi essa mutação, sim. É a mesma história do que. E sobre a contaminação desse vírus, a gente volta naquilo que a gente estava falando, né? Que é um pouco sobre ecologia de doenças, assim, como essas zoonoses chegam até os seres humanos por causa de fatores como, por exemplo, a perda de habitat, que fazem esses animais silvestres virem para a cidade e contaminarem as pessoas e também, né, principalmente pela comercialização e o jeito de estocagem desses animais. Saiu um vídeo, não sei se você viu, Pneumonia, verdade. do mercado, de como eles armazenam os animais nesse mercado da São China, no gaiolas, caso. uma em cima da Esses outra. mercados existem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas Sim. como o coronavírus surgiu lá, a gente está falando dele, né? E, bom, a gente só volta sempre na mesma questão, né? Tipo assim, da nossa relação predatória com a natureza. A gente destrói os ecossistemas e a gente atrai, cria um cenário perfeito para a propagação desses patógenos para a gente. E pensando nesse consumo, né, dos animais, principalmente dos animais silvestres, enfim, e causa esse cenário muito nocivo, assim, se a gente não repensar isso, repensar a nossa relação, repensar a nossa agricultura, repensar a nossa economia, coisas como essas vão continuar acontecendo e eu não vejo uma melhora, assim, se a gente não der 2 passos para trás, eu não vejo como a gente dá um para frente depois que a gente passar por isso, sabe? Tipo, sobre micro-organismos e vírus, a gente sabe muito pouco sobre eles. Eles também estão sempre se alterando, estão mudando, e com o desmatamento, com tudo isso, os vírus estão sempre se alterando e a gente não tem controle da quantidade, quanto ele é nocivo para a gente, né? E acho que é 1% só que a gente sabe dos vírus. Estava lendo que agora várias universidades estão sendo financiadas para catalogar esses vírus, fazer a pesquisa em cima deles para quando de fato acontecer novamente alguma outra pandemia, né, ou um surto de alguma doença, pelo menos, a gente já vai ter pelo menos uma coisa na ciência, né, catalogada para a gente poder, a partir dali, já continuar mais outros estudos, né? Porque a ciência tu não descobre de um dia para o outro, assim. Na biologia é tudo muito, muito constante e os vírus, principalmente, a gente não sabe muito sobre eles. Então, o primeiro surto foi em 2003, sabiam-se agora algumas coisas sobre eles, mas agora em 2019 para 2020 mudou totalmente o que era. O genoma também vai mudando do vírus, DNA, do RNA, e aí já era. A gente não tem muito esse controle do que ele pode causar na gente. Então, realmente fazer essa prevenção, né, de diminuir o impacto que a gente causa na natureza é uma grande solução já, né? Esse modo de extração. Tem uma outra pergunta, assim, pessoal, que o menino mandou, o Lawrence, sobre o futuro. Deixa eu ler aqui. Onde está a pergunta? Achei. Sobre o futuro. Como pensar cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, com transportes fechados, ambientes de trabalho fechados, de lazer? Como será que vamos viver daqui para frente? Isso também ninguém sabe, né? No último século, a gente teve, em 1908, a gripe espanhola. E agora a gente está tendo, pelo menos estou vivendo a primeira vez,
essa crise, essa pandemia. Acredito que para todo mundo da nossa geração, dos nossos pais. Então, realmente ninguém sabe muito o que vai acontecer, né? Mas a gente tem E que... falando... Fala. Não, a gente tem que, acredito que respeitar esse isolamento social, esperar que a, a pandemia vá diminuindo e esperar ele ir embora. Não ir embora, porque ele não vai embora, porque até a vacina mesmo ficar pronta, vai demorar um ano e meio para ir, tipo, até produzir vacina. Quando descobrir a vacina, não vai ser, descobriu a vacina amanhã, todo mundo vai estar vacinado. Tem que, tem que fabricar a vacina, tem que levar para os lugares, para os países, para os postos de saúde e vacinar todo mundo. E até lá também o vírus pode mudar e por aí vai, né? Então também não tem uma solução agora. Ah, vamos. Quando tiver a vacina vai estar tudo bem. Não necessariamente, né? Fala aí. Não, ele perguntou sobre as grandes cidades, né? Os transportes fechados e tudo mais. E sobre um futuro possível que a gente pensa sobre isso seria a descentralização, né, dos centros urbanos, a gente promover a agricultura urbana Sim, e gerar nisso uma economia circular, né, local, promovendo tipo agricultores locais e, enfim, incentivos para propostas urbanas se tornarem um pouco mais viáveis, assim, né? Pensar em transporte ecológico, em circuitos curtos de comercialização, né? Que é tipo assim, você vai na feira e você conversa com um agricultor que plantou a sua comida sem veneno e você compra dele e não depende de um caminhão que vai trazer de um mais longe. produto exportado e que vai causar poluição e que vai continuar causando aglomeração nas cidades. Então, essa é uma das formas da gente pensar nessa questão das cidades, né? E, E educação e conscientização também das pessoas, né? A com gente trabalha certeza. com educação também e isso é muito importante, né? Porque quando você está educando aquele ser ali, ele vai ter uma consciência do que pode acontecer se você continuar nesse modelo de extração e tudo mais. Então, as pessoas vão crescer com mais consciência, vão ter essa noção de de estar em alinhamento com a natureza, né? Tá sendo uma pessoa Bem viver, né? sensata, Em bem harmonia. viver, em harmonia, de fato, o que a gente estava falando no início. Uma medida que pode ser tomada a curto prazo é a revogação da Emenda Constitucional de 95, que põe um teto de gasto aos gastos públicos, retirando recursos do Sistema Único de Saúde, né? Teve esse congelamento, né? Do, dos nossos... Do No Sistema Brasil Único a de... gente não tem muito incentivo, né, em saúde pública, em agricultura familiar, em saneamento básico, educação. O campo está sempre muito distante do pensamento da cidade, sendo que a gente podia estar integrando essas duas coisas, fazendo agricultura agroecológica e urbana e estreitando as relações, né, de consumo, principalmente, e de alimentação, que é principalmente uma questão de saúde pública, né? Muito do, não sei se a gente chegou a mencionar isso, mas, enfim, agrotóxicos e pesticidas e a forma que a gente produz o nosso alimento é muito prejudicial à nossa saúde, e isso também nos coloca cada vez mais em risco a doenças, né? A esses vírus, a esses patógenos que surgem na natureza e a gente está ingerindo veneno, a gente está, enfim, né, se alimentando mal, comendo comida processada, sendo que a gente podia estar comendo alimento de verdade. Então, por isso que a gente fala muito nas nossas ações que comer é um ato político, porque a alimentação está totalmente atrelado à política pública, está totalmente atrelado a incentivo, né, do governo com agricultura, com educação, saneamento básico e por aí vai, né? Enfim, muitas questões. E a desigualdade social, a gente reduzindo ela, a gente está também combatendo esses tipos de surto, né? E tudo mais, tipo, combatendo a fome e reduzindo a desigualdade social, né? Onde tem muita desigualdade social, tem geralmente muita doença, tem tipo, leptospirose ou
tuberculose, vários outros casos de doenças que ali é mais difícil de controlar, porque as próprias pessoas que moram lá são esquecidas pelo nosso governo, que tem direito a esse tipo de atendimento, né, de saneamento básico, né, coleta de lixo seletiva e por aí vai, né? É, e aí pensando a agroecologia, né, nessa questão do campo, Políticas públicas. com a produção agroecológica de alimentos, né, por produtores locais, enfim, a gente aumenta a renda do campo, então a gente diminui a desigualdade social e a gente ainda garante a segurança alimentar de toda a população, né? Porque é algo que a gente não está tendo, a gente se alimenta de milhões de químicos e tudo isso, então, principalmente as áreas mais pobres da cidade, né? Então, acho que a gente pode repensar a questão nesse sentido, assim, principalmente também nesse sentido, né, na diminuição das desigualdades do campo Acesso para à a cidade, informação, né? principalmente. Sim, As pessoas nem sabem que elas estão consumindo e que é ruim para ela, que gera lixo e para ela também é muito açúcar, muito sal, para elas também muito conservante, elas também nem sabem, né? glutamato monossódico. Sim, vários outros conservantes que a gente está consumindo e ingerindo e não sabemos o porquê e só estão colocando na nossa mesa esse monte de produto aí louco. É, Olha lá, porque a agricultura agroecologia e a questão. industrial não respeita os ciclos, né? Então, eles precisam usar algum aditivo químico para aumentar a produção sem respeitar o ciclo dos alimentos, né? Das plantas. E isso ainda facilita a propagação de pragas, né? Nas plantações. E você gerando praga, você tem que usar mais remédio e mais coisas, sendo que a gente, com a agroecologia, a gente sabe que a gente tem técnicas para fazer um controle biológico de pragas e respeitando os ciclos, os tempos das plantas. Por exemplo, a produção orgânica de maracujá é muito mais, 3 vezes mais produtiva, se eu não me engano, do que a convencional. E a gente continua usando a convencional, sabe? A troco de quê? Se a gente está colocando a nossa saúde em risco, a saúde do planeta em risco, a gente está movimentando uma economia completamente injusta e, enfim, desigual, né? Uma menina falou aqui uma coisa legal, né? Não só comer, mas também saber preparar teu próprio alimento e valorizar mais quem tem conhecimentos alimentícios e medicinal, né? Mas aí também entra outra questão, né? O cara sai cedo para trabalhar, pega duas, três condições diferentes para chegar no trabalho, volta cansado, volta em pé, chega em casa, ele vai comer qualquer coisa, ele só quer dormir, ele não quer preparar um alimento saudável e tal. Então, realmente, descentralizar os grandes centros urbanos eu acredito que seja uma solução, né? Porque a gente está concentrado, tem muita poluição também, nossa mente já fica estressada, nosso corpo já responde de uma maneira negativa, então por aí vai. São N problemas que envolvem a má alimentação, né? Todo esse estresse. Pelas políticas públicas de fomento à produção e abastecimento alimentar realizadas, principalmente em parceria com a Organização de Agricultura Familiar e Povos Comunidades Tradicionais, a alimentação saudável e educada é um direito humano, né? Então, nossa amiga enviou para a gente aqui essa, essa frase aí, que realmente todos deveriam ter acesso a alimento de qualidade, né? Não só a parcela da população. Tem muita E. gente. Fala aí. Não, Fala aí, fala. fala aí, não, Vai, eu vai ia que é falar outra tua. coisa. Não, eu ia falar outra coisa. Não, enfim, eu ia concluir, assim, a ideia, porque senão fica muita coisa, assim, também para falar. Agroecologia é uma área Diverso. muito ampla, a gente fala da questão social, da questão ambiental, da questão nutricional, a gente fala de muita coisa, e por isso a gente tá pensando, para quem entrou depois e não viu a gente falando no início, a gente está pensando em continuar com esses temas em lives futuras ainda, que a gente vai fazer quinzenalmente. Para quem não estava aí também, a gente é o projeto Capim Limão, projeto de extensão da UFRJ, faz parte da rede de agroecologia da UFRJ e, enfim, a troca de conhecimento não pode parar porque a gente está isolado. Justamente é o momento que a gente tem que integrar ciência, cultura e informação de qualidade para a gente conseguir
refletir sobre as questões e manter em mente de que como voltar ao que era não vai ser a solução. Então, a gente tem que estar usando esse tempo para repensar essas formas e, enfim, a gente vai continuar aí pelo Instagram, falando sobre outros temas que envolvem agroecologia, que envolvem saúde pública, que envolvem alimentação. E eu acho que é mais ou menos isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Mas a gente vai estar sempre fazendo esse espaço aqui pelo Instagram do Capim Limão. Eu gostei da menina falou aqui, né? No Brasil, a população não entende o papel político de base, até mesmo nossa importância como sociedade civil. Acredito que a gente esteja se levantando mais uma vez, né? Para essas questões políticas, né? Ainda mais nesse colapso todo da globalização e tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado. Acho que é importante a gente estar estudando, estar se interessando por esse assunto, porque é nosso direito mesmo, né? Constitucional. Então, se a gente está votando em alguém, a gente pode cobrar dele, pode ir lá na Alerj, pode ir lá onde tiver que ir para lutar, né? E protestar e levar questões que a gente está pensando como coletivo de agroecologia, seja lá o feminismo e todos eles, a gente tem que estar levantando as nossas bandeiras e politicamente ativo, né? Acho que no Brasil a gente cresceu, eu pelo menos, a gente sempre aceitou muito do que passavam pra gente e nunca bateu de frente mesmo com a política. Eu acho que isso é uma solução também, né? Uma solução prática agora muito importante. Tá ligado na política, né? É o nosso dever como projeto de extensão, né? Nós somos um projeto de extensão da UFRJ, então a gente tem que integrar o conhecimento que a gente está fazendo dentro da universidade e levando isso de volta para a sociedade, né? Porque a sociedade paga pelo nosso ensino, que ainda é público, mas que não vai bem também. E a extensão tem essa missão, né? Então, a gente tem que estar ocupando espaços mesmo de discussão política, espaços que integrem o conhecimento acadêmico com o conhecimento social, com o social, né? E, enfim, mais ou menos isso. É um dever nosso, do Capim-Limão, como Tami, como Marina, como cada membro da sociedade, né? Tá ligado no que a gente pode estar fazendo ativamente, né? Protestando também, com inteligência. Eu vou ler uma frase aqui da Ana Primavera. Para quem não conhece, é uma engenheira agrônoma que ela é austríaca, mas veio morar no Brasil depois da Segunda Guerra. E ela foi muito importante na agroecologia. Ela morreu com 99 anos, ano passado. E ela falou assim, tem uma frase que ela escreveu que ensina muito, né? Ela foi defensora da agroecologia, levantou muito essa bandeira. Então é importante a gente também ler as pessoas que a gente pra gente se inspirar, né? Tá sempre estudando, sempre tá lendo pra gente ficar intelectual. É importante a gente falar para as pessoas que elas podem ser intelectuais. Acho que todo mundo aqui que está online é intelectual. Então, ficamos cientes de que onde a técnica se choca com as leis naturais, a natureza é que prevalece e domina. Devemos, portanto, reconhecer e aceitar esses limites, fazendo o máximo possível em favor da nossa terra. É bela a agricultura e a amamos, mas ainda quanto mais vamos conhecendo a natureza. Acabamos com a ideia de que a terra é apenas fábrica de alimentos. A terra não é fábrica e não produz ilimitadamente, né? Acho que é isso aí. E eu queria finalizar com a frase que é na crise que a gente vê a necessidade de mudança, né? Então, ao invés da gente ficar se nutrindo de quantos casos do coronavírus aumentou hoje, vamos pensar em formas possíveis de mudar esse cenário quando a gente sair desse isolamento social e quando essa pandemia acabar. E eu acho que é isso. Continuem acompanhando a gente aí no Instagram. Estou perguntando se parou de transmitir? Para mim, tem 4 pessoas aqui ainda. Não deu ruim, não. A gente vai botar também ela salva, mas é isso aí. Não esquece de salvar. Vou salvar. E é isso. Espero que tenha causado alguma reflexão aí para quem escutou. Para mim, causaram várias. Seguiremos aí na troca de conhecimentos agroecológicos no Instagram do Capim Limão. E é isso aí, galera. Lavem as mãos.